Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí aos canais Paparazzo Rubro-Negro, né? Paparazzo Rubro-Negro 1, Paparazzo 2, Momento do Paparazzo, nossos 3 canais. Convido você a se inscrever nos 3 canais do Paparazzo Rubro-Negro no YouTube, também seguir no Face, né? Tá sempre com a gente aí. A gente chega aqui com notícia importante, apuração aí exclusiva da Raíza Simplício. A gente também fez uma apuração para confirmar tudo o que está acontecendo. Robozinho diz adeus ao Flamengo, não é mais jogador do Flamengo. Michael fora do Flamengo. Muitos trazendo aí que o Flamengo estava vendendo e tudo mais, mas a apuração da Raíza Simplício está confirmada, tá? A gente tem aqui a apuração igual, né? Eu apurei aqui com fonte ligada à diretoria e também ligada ao jogador. A gente... Cara, sabe que o Michael tem um carinho enorme, né, pelo Flamengo. A gente sempre vai ter esse respeito também de trazer as notícias aí da melhor forma possível. Foi uma rescisão amigável, né? Não tem nada para falar de ruim do Michael. Não foi a melhor passagem que ele teve no Flamengo, mas é importante a gente também dizer aqui o carinho que ele sempre teve pela torcida, o carinho que a torcida tem com o Robozinho, né? Então, trazer aqui a notícia que, segundo a Raíza Simplício, o atacante rescindiu seu contrato com o rubro-negro e está a caminho do Al-Ula da Arábia Saudita. O Flamengo e o jogador chegaram a um acordo respeitando a boa relação. O clube saudita não fará proposta de compra ao Flamengo e Michael sai livre, tá? O jogador deve viajar ainda hoje, regressando ao futebol árabe. A questão a minha apuração é que é um jogador que tinha um salário altíssimo, luvas e tudo mais a receber. Com isso, essas luvas ele vai fazer direto lá com o clube árabe, ele vai receber um valor a mais. O Flamengo não tem que pagar essas luvas, e o Flamengo também se livra de um salário altíssimo do Michael, que ainda tinha tempo de contrato, né, ainda tinha um contrato com o Flamengo. O Flamengo fez as contas de quanto ia gastar de salário com o Michael e abre brecha para o Flamengo contratar um novo jogador, né? Abre brecha na folha. Então, por ser um salário muito alto, o Flamengo, junto com o Michael, chegou nesse acordo amigável e chegaram à conclusão que a melhor saída para os dois lados era essa rescisão. Aí o Michael sai, o Flamengo perde, óbvio, o valor que gastou na contratação dele, mas faz parte do futebol. O Flamengo agora pensando, inclusive, nas novas contratações que estão chegando, abrir brecha na folha para pagar o salário de alguns atletas. O Flamengo está tranquilo com relação a dinheiro. Hoje, você abrir brecha na folha para pagar salários altos já é um movimento interessante e o Flamengo está fazendo isso. E isso vai fazer bem ao clube, tá? Olha só, a gente tem aqui os torcedores do Flamengo, tá? Além Maia mandando aqui, ó, gratidão ao Misha por tudo. Souza Michael, obrigado, Michael. Souza Michel, né? Obrigado, Michael. Não, é mulher, Souza Michel. Obrigada, Michael. Boa sorte, vai com Deus. O pessoal falando, agora só falta rescindir com o De La Sus, Royal e Alan. Pô, não faz isso não, cara. Não faz isso não. Né? O Rodrigo 91, não faz isso não. De La Cruz realmente tem alguns problemas aí físicos que está tentando resolver. Se Deus quiser, esse vai ser um ano melhor aí pro De La Cruz. O motivacional livre não era o Santos, não. O negócio não ia acontecer com o Santos, que ele queria receber umas luvas e tal. Então o Flamengo resolveu da melhor forma possível junto com o Michael diretamente, tá? E aí ele não vai ficar no futebol brasileiro, ele vai pro futebol árabe. O Magno Lobo, Deus abençoe a caminhada dele. Futebol dele era só na época de boas condições físicas, na velocidade. Fora de forma, é um jogador abaixo do nível, né, do Flamengo e tal. Falando que tá de pelado e tal, porque só tem velocidade e não pensa. Isso eu discordo também, tá? Muita gente sempre fala de peladeiro e tudo mais, mas tem um carinho muito grande pelo Michael. Foi importante no seu momento, sim, é isso aí, tá? O RJ Vini, vendo o Lino jogar, eu ainda preferia a correria do Michael em alguns momentos. Naqueles tempos, realmente, o Michael fazia chover, né? O Magno, então, Lobo falou, já li. O Marco Terranova, meu amigo Marco Terranova, se tivesse tempo de bola, igual o Lino, ele ficaria para fazer o que o Lino faz, ele faz. Então, os torcedores aí chateados aí com o desempenho do Samuel Lino, né? E elogiando o Michael. Sou eu avatariano. Vende o Lino, vende o Royal, Michael e Luiz Araújo.
Você tá apoiando a venda do Michel, mas quer que venda também outros jogadores. Luiz Araújo, rapaz. Pô, que raiva é essa do Luiz Araújo, hein? O cara joga pra caramba. Pra mim, um dos melhores jogadores do Flamengo. Gosto muito do Luiz Araújo. O ACM Pet, será que vem outro no lugar? Com esse fôlego na folha de pagamento, eu iria no Luiz Henrique, para não errar. Cara, o Flamengo contratou o Paquetá, né? Nesse momento, o Flamengo está aliviando a folha com as chegadas que teve impressionantes. O Michael não era nem relacionado para muitos jogos. Todos os jogadores do Flamengo que saíram nessa janela eram jogadores que não eram utilizados, que não eram relacionados. Vocês perceberam isso? O movimento do Flamengo de manter quem joga, quem tem oportunidade e vender, negociar somente aqueles que não eram aproveitados, né? Mas eu acho que agora o Flamengo vai buscar o atacante, o centroavante, tá buscando esse atacante aí, então, e pode ser no meio do ano, provavelmente no meio do ano ou no final do ano. Não acredito que venha agora esse atacante aí do Flamengo, que o Flamengo tá buscando, né? Que é no perfil do Caio Jorge. O Felipe Luiz quer muito um atacante no perfil do Caio Jorge. Pô, Danilo falando em aposentadoria, rapaz. Eu já falei pra vocês, Danilo, Alexandro, esses caras, de repente, final do ano vão querer se aposentar. Não era pra ter negociado o Vinha aí, não era pra também, né, dar mole, né, pro River Plate, né? Porque Danilo já falou em se aposentar, daqui a pouco o Alexandro também, sei lá, gente. É meu jeito aqui de pensar, eu não daria esse mole, não. Eu vou falar aqui também sobre covardia com o Felipe Luiz, cara. Já tão de covardia com o Felipe Luiz, isso é uma sacanagem, tá? Já falando que ele não é isso tudo e tudo mais, supervalorizado. Cara, e a imprensa paulista inteira. A imprensa paulista inteira escolheu o Paquetá e o Felipe Luiz para atacar. Os caras estão escolhendo o Paquetá e o Felipe Luiz para atacar. Isso é uma vergonha, cara. Isso aí é pensado, isso aí é direcionado, isso aí eles combinam entre eles, tá? Isso é combinado na imprensa paulista. Eles aí, eu vou acusar mesmo, eles todos lá, os bairristas todos lá de São Paulo, uma cambada, tá? Uma cambada, tudo atacando o Flamengo, falando que, tudo reclamando do negócio, atacando o Paquetá, atacando o BAP, atacando o dinheiro do Flamengo, agora atacando o Felipe também. Isso tudo é direcionado, isso tudo é intencional, isso tudo é para tentar atacar o Flamengo e mexer com o psicológico dos caras. Não vão conseguir. Preparem-se que a hora que engrenar o Flamengo de novo, ninguém mais segura. Paquetá chegou, estão chamando ele de medíocre, seu Bagre Neto e tal. Mas, cara, não é só ele, não. É uma multidão de invejosos, atacando o Flamengo. Agora voltaram a atacar o Felipe Luiz, tá? Como se o Felipe Luiz não fosse isso tudo e etc e tal. Gente, olha só, estejam preparados. Vamos precisar, né, dar um choque de realidade nessa galera, porque eles têm ali microfones, né? Inclusive gostam muito de pegar no microfone. Eles têm microfones, tá? À disposição da imprensa, da mídia paulista. Eles têm microfones à disposição. Mas a gente também tem, tá? Tá aqui. Só que ele fica aqui porque eu não gosto muito de ficar pegando em microfone, não. Mas tá aqui, tá? Lá ele. Tá aqui. Então, a gente tem que rebater esses grandes absurdos que estão fazendo. Isso aí é orquestrado contra o Flamengo, tá? A gente está vendo tudo, estamos de olho em tudo. Vocês, mídia paulista, agora atacando o Felipe Luiz e atacando... Cara, estão atacando o Paquetá. Quando você vê qualquer situação aí da mídia paulista atacando eles, você pode ir lá comentar, pode detonar no comentário, manda nos teus grupos do WhatsApp, e não é dar voz pros caras, não. Manda e detona eles. Detona eles. Essa é a realidade, tá? Eu fico revoltado, cara. Eu vou trazer aqui agora uma situação aqui, olha só, que eu vi o Simon Ledo, do Coluna, reagindo. Vamos ver aqui, cara. Olha só. E eu vou falar da questão do árbitro também, tá? Vou falar da arbitragem também, do VAR, porque ele é um Pinóquio, né? O seu Wilton Pereira Sampaio mentiu na súmula. Mentiu na súmula quando falou sobre o Jorginho. O Jorginho não xingou e não atacou ele em momento algum.
O Jorginho não xingou. A gente tem aqui a leitura labial do Gustavo Machado. A leitura labial do Gustavo Machado acaba, destroça todos esses antes, inclusive esses caras da arbitragem, que o cara expulsou o Jorginho de forma injusta. Ele não fez nada. Ele falou, isso é uma vergonha. Eu vou mostrar para vocês. Mas antes, eu quero falar aqui sobre o Paquetá, essa situação aqui, né? A jornalista lá ao lado do PVC, e o PVC até defendeu. Ela acusando o Lucas Paquetá, dizendo que ele não é inocente. Olha só. Nessa fala de uma jornalista contra Lucas Paquetá. Não, ele não foi inocentado. Desculpa te corrigir. Desculpa te corrigir, ele não foi inocentado. Não tinha provas suficientes para incriminá-lo. Não tinha provas suficientes para incriminá-lo. Jornalista, bairrista, paulista, óbvio, né? Esse pessoal aí da mídia paulista. Mas ele não foi inocentado. Não vimos. Mas ele, se não tinha provas, ele é inocente. Ah, mas ele não foi inocentado. Ela continua aqui. Não vimos todas as provas, então ele não é inocente. Como é que é? Fala aí, Simon Ledo. Vamos lá. Bom, gente, falar besteira. Principalmente ao vivo e para um público grande como na TV. Eu pergunto, para que Paquetá foi julgado, então? Como é que alguém que não é culpado não é inocente? Se ela já o condenou ali, existe uma coisa chamada presunção de inocência. Até que se prove o contrário, todo mundo Perfeito. é inocente. No caso do Paquetá, nada foi provado, logo, ele é inocente. Mas o ódio ao Flamengo, a vontade de ver dar errado e a inveja pelo Paquetá tá vindo, faz as pessoas pararem de raciocinar. E gente que já não é boa na sua profissão, ainda tenta fazer julgamento, sentar na cadeira de um juiz por uma função que nunca estudou. E faz esse papelão ridículo na TV. Qual outra frase desesperadora de quem tá morrendo de dor de cotovelo pela vida Todos do Paquetá eles. que você já viu por aí? Comenta aqui embaixo. Bora resenhar. Todos eles estão exatamente com a dor de cotovelo absurda. Todos eles, o Simon, estão com dor de cotovelo absurda e estão atacando não só o Paquetá, como o Felipe Luiz, como o Flamengo. E vai ser uma guerra esse ano. Vai ser uma guerra. O torcedor do Flamengo tem que estar do lado do Flamengo. Na derrota, na vitória, pode criticar sim, mas tem que estar do lado do Flamengo. Na derrota e na vitória. Essa é uma realidade.